Olá, hoje é segunda-feira, dia 8 de março, um dia muito especial, Dia Internacional da Mulher. E nós teremos aqui uma pessoa muito importante para a gente conversar sobre essa data. Mas eu quero agradecer você que está aí com o nosso Diário do Rossio chegando até você nessa segunda-feira. E eu gostaria de pedir mais uma vez o seguinte: se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, é hoje o dia certo. Vai lá, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para que toda vez que a gente começar uma transmissão, você seja notificado. Tem também as nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue, nós temos o Facebook e também o Instagram, que são formas assim de a gente manter você sempre atualizada, né, sobre as coisas aqui do santuário. Semana passada, por exemplo, nós não tivemos aí missa presencial. Tudo aconteceu graças às redes sociais e também graças ao nosso canal do YouTube. Eu convido você para se inscrever lá. Muito bem, eu vou convidar você para a gente ir aqui, para esse outro lado, que aqui nós temos a Fabiana. A Fabiana é uma pessoa bem conhecida aqui em Paranaguá. Você que não é daqui, ela é bastante conhecida aqui na cidade. E é uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita. E nesse Dia Internacional da Mulher, a gente até agradece a presença dela por ter reservado esse tempo para estar aqui conosco. Mas eu vou pedir para ela se apresentar agora, Fabiana. Esse é o Diário do Rossio, como eu já falei para você, né? É um programa que a gente tem de segunda a sexta e a gente procura levar uma mensagem de paz, uma mensagem positiva, uma bênção, né? Daqui a pouco nós teremos a bênção da água, dos objetos de devoção. Mas enfim, nesse Dia Internacional da Mulher é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Queria que você se apresentasse aí para o nosso pessoal. O prazer é meu, né? Agradeço já o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui no santuário e estar participando desse dia tão importante, né, para todas nós mulheres. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Parro, sou fonoaudióloga de formação, casada com o Lucas, mãe do Arthur e da Beatriz, né? Hoje eu tenho 44 anos, pode falar a idade, né? 44 anos. E eu acho que a transformação da minha vida, né? O senhor falou assim, é uma pessoa muito conhecida na cidade. Eu acho que aconteceu justamente pela minha doença, né? Então, com 36 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Um baque, né? Porque você acha que nunca é com você. Então, a minha vida estava toda certinha, né? O meu menino tinha 1 aninho. Então, eu estava dedicada, né, à minha família, ao meu trabalho, e você recebe um diagnóstico de câncer. Por mais que a gente escute o tempo inteiro sobre o câncer de mama, a gente acha que é uma realidade longe da gente, né? Eu, pelo menos, tinha isso. Câncer, pessoas com mais idade. Não que não pudesse acontecer comigo, mas não com 36 anos, eu achava. Então, num primeiro momento, eu achei que não fosse, né? Como eu estava voltando para minhas atividades físicas, com um bebezinho pequeno, eu senti uma dor embaixo do braço. Eu gosto de contar isso, padre, porque muitas pessoas às vezes sentem e não sabem o que pode ser, né? Então eu não senti nódulo como as pessoas relatam, não. Eu senti uma dor embaixo do braço. Como eu tinha voltado para a atividade física, eu achei que era algum exercício que eu pudesse ter feito e, né? Só que essa dor estranha persistiu. O Lucas é médico. Eu falei para ele, amor, eu tô com uma dor estranha, né? Ele falou, da atividade física também não passou na cabeça. Deu um remédio para eu tomar. E eu falo que Deus sempre colocou anjos na minha vida. E eu sempre fui uma mãe que criança dorme no berço, cheia das regras, né? E naquela noite eu estava com dor, o Arthur chorando. Eu falei, vou colocar ele na minha cama. E quando eu coloquei na cama, ele deu uma cabeçada em mim. E nessa hora essa dor
aumentou, espalhou, né? Aí foi onde eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Daí, no outro dia, eu falei, Lucas, me examine porque aconteceu isso, tal. E eu falo que aquele dia, o olhar dele para mim foi mais marcante do que o pedido de casamento, sabe, padre? Hoje eu falo rindo, né? Mas já passou, né? Mas assim, foi um olhar naquele momento eu entendi que tinha algo errado. E aí começou a minha luta, né? Por que que eu gosto, né, de quem muitas pessoas acho que já até ouviram eu contar essa história, porque a partir daquele dia começou uma luta contra o tempo. E eu vejo muitas mulheres que sentem algo diferente no corpo e vão deixando, né? Não se colocam como prioridade. E muitas vezes esse tempo é o tempo que está ligado à sua cura. Então, a minha luta começou ali, a correria. Então, tudo foi muito rápido. Em uma semana, eu estava sendo operada. Em um mês, eu comecei as quimioterapias. Fiz 16 sessões de quimioterapia, 25 de radioterapia. Foi uma grande batalha, né? Mas a rapidez com que eu fui atendida, eu acho que é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Né? Fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença, né? Então, eu levo isso em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de falar para alertar muitas vezes as mulheres, né? Que às vezes é questão de tempo e a gente deixar pode ser algo não tão bom, né? Isso foi tão assim marcante na sua vida que depois você fundou um instituto, né? Instituto Peito Aberto, bastante conhecido aqui em Paranaguá. Você que é de fora, ela vai explicar um pouquinho porque faz toda a diferença na vida de muitas mulheres também, né? Eu falo que quando você está doente, você tem muito tempo de ficar em casa. Agora com a pandemia, muitas pessoas estão entendendo o que é, né, ficar reclusa, doente. E eu lembro que eu me questionava muito, não por que comigo, mas para que comigo, né? Eu entendia que aquilo tinha um porquê na minha vida, né? E eu comecei a repensar, eu não, acho que a minha família, a gente começou a repensar muitas coisas. Uma delas, né, que eu acredito, eu fiz no exame genético e deu positivo. Então, a minha família tem uma mutação genética. Então, através desse meu diagnóstico, minhas primas, minhas tias, todas fizeram um rastreamento. Então, eu entendo que eu possa ter sido instrumento para que outras da minha família não passem pelo que eu passei. Né? O meu diagnóstico foi em outubro. Em novembro, uma das minhas primas, a gente ainda não sabia do genético, uma das minhas primas também teve o diagnóstico. Ela mora em São Paulo e eu aqui. E eu brinco que a gente fazia terapias diárias. Então, uma ajudava a outra. E eu comecei a entender a importância disso, porque eu sabia de tudo, da importância de exames, do cuidado, mas eu tive. Né? E a sensação naquele momento é que eu estava sozinha, né? Como se nós avisamos. Agora você teve, você segue, né? E ela junto comigo a gente fazia essa troca. Então eu me fortalecia nela, ela se fortalecia em mim. Eu um pouco na frente, então eu ia, olha, é assim, sente assim, faça isso, e a gente foi fazendo essa troca. Um ano depois da minha cirurgia, a minha médica, mastologista, a gente conversando, ela me dando parabéns, né, por ter vencido um ano. Ela falou, é outubro, porque o meu diagnóstico foi em outubro, né, então era para ser. E ela falou, nossa, outubro, eu sempre quis fazer algo no outubro rosa, só que eu não tenho tempo, você me ajuda? Eu falei, eu ajudo desde que seja para paciente, né, porque assim, outubro é rosa, todo mundo fala sobre prevenção, mas eu queria falar para aquela mulher que sente o que eu sinto. Né? E em 15 dias a gente fez um grupo, eu fui ligando para as pacientes dela e a gente se reuniu. Convidei todos os profissionais que me atendiam para que pudessem falar para essas mulheres, porque, graças a Deus, eu tive uma equipe fantástica me atendendo e eu vejo que a realidade
a grande realidade não é essa, né? As mulheres estão em tratamento, mas têm muitas dúvidas. E nós fizemos uma semana para essas mulheres. Quando terminou, elas olharam assim, falando: não, não pode acabar. A gente precisa continuar. Foi tão bom. Aí a gente começou. Aí marcava um encontro uma vez por mês, fazia roda de conversa. Eu sempre convidava um profissional para poder estar conversando com elas. E as coisas foram acontecendo. Começou a chegar cabelo na minha casa para que eu pudesse fazer perucas para doar. E aí a Isabela, essa minha prima, falou: não, peraí, vamos fazer uma coisa direito, né? Não vamos ficar assim. Eu falei: não, é verdade. Aí eu sentei com ela e começamos a colocar no papel. Ai, o que foi bom para a gente? Isso, isso, isso. Aí fui falando com uma amiga: ai, vamos fazer uma oficina para que essas mulheres... Aí fazia na casa dela. Eu falava com a psicóloga: eu preciso de um atendimento para uma paciente. A psicóloga atendia. Então, eu fui encontrando pessoas, parcerias, que estavam dispostas a doar um tempo, né, em prol a uma paciente com câncer. E ali hoje, né, nesse grupo, acontece a orientação profissional e também a troca de ajuda, assim, de apoios. Isso foi em 2013. Em 2014, a gente, dessa forma, né, um pouquinho em cada casa, a gente fez uma exposição de fotos. E também encontrei uns parceiros assim que, que história legal, vamos fazer umas fotos, e convencemos essas mulheres a serem fotografadas, porque eu falo assim, é muito fácil você se produzir e tirar uma foto para postar. Agora, você mostrar o que mais te dói, que é uma cicatriz, é a sua história, é muito difícil, né? Aí a gente preparou essas mulheres, né, com uma psicóloga ajudando, e saiu a exposição. Na exposição, umas pessoas que estavam lá viram, chegaram e falaram: a gente queria conversar com você. Aonde que vocês fazem tudo isso? Na minha casa, na casa da Mara, na casa... O que vocês mais precisam hoje? De um espaço, que é o nosso super parceiro, não sei se eu posso falar, mas o Cetapar, o sindicato, né, eles cedem para a gente o primeiro andar do prédio deles, sem custo nenhum. Então, a gente está lá, hoje a gente tem essa estrutura para receber essas mulheres. Então, lá dentro, hoje, essa mulher ela chega, é recebida pela nossa recepção, que normalmente é uma ex-paciente, né? Por que uma ex-paciente? Porque era uma coisa que eu sentia muito isso. Quando você encontrava alguém, as pessoas querem te ajudar, claro. E muitas vezes, isso vai passar, você é forte. Daí eu pensava, gente, o que ela entende do que eu estou passando, sabe? Então, assim, através das minhas vivências, eu fui direcionando ali. E então a paciente é justamente quando essa paciente chega normalmente acabada, né, com o diagnóstico, ela pode olhar para essa mulher e dizer: eu sei o que você está passando. E eu Já sou a tem prova experiência, né? Isso, e eu sou a prova viva de que vai passar e que é possível, né? Então aí você já conquista essa mulher, né? Ela já te escuta de uma outra forma. Né? Então, aí ela passou por ali, aí ela vai para assistente social. A assistente social faz uma triagem para entender que fase do tratamento que essa mulher está, do que ela está precisando, e aí a gente vai direcionando para os projetos. Né? Antes da pandemia, né, que agora a gente está meio paradinho, mas a gente tinha 50 profissionais voluntários. Nossa, que beleza, hein? Né? Todos voluntários. Todos voluntários. Então, desde quem passa o café, cada um com a sua importância, né, até o médico, o psicólogo, assistente social, nutricionista. Então, a gente tem uma equipe de voluntários que a gente montou pensando no suporte realmente que a gente poderia dar, que eu tive, que a Isabela teve, que a gente pode oferecer. Né? De uma forma ou de outra, a gente pode acolher essa mulher. E você tem ideia desse tempo, quantas mulheres já passaram por lá? Muitas, né? Dezenas. Tenho. Nós já atendemos mais de 200 mulheres.
E um dado assim que me chamou muita atenção, padre, o ano passado nós estávamos praticamente online, né? A gente deixou o meu telefone, o telefone da Mara, que é uma outra diretora, e as mulheres entravam em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente praticamente ficou online. E só o ano passado chegaram 27 mulheres novas. Nossa. Né? E é uma coisa que chamou muita atenção da gente, a idade das mulheres. Cada vez a gente percebe jovens, Mais jovens. mais jovens. E graças a Deus existe esse espaço, né, que não é todo lugar que tem um lugar assim, né, que possa acolher, orientar, como você disse, acolher de um jeito que com alguém que já passou por aquilo, né, que faz toda a diferença. E assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu queria ajudar e não sei como. Isso é tão relativo, né? Porque o que eu vejo ali dentro? Que às vezes é um abraço. Você não precisa ter algo fabuloso, né? Você ser ouvinte, você entender o que aquela pessoa está passando naquele momento, respeitar que cada um é de um jeito, cada um reage de uma forma, né? E ser exemplo, né? Então todas as meninas que estão lá dentro, elas são inspiração, porque passaram umas com mais dor, outra com menos, né? Que é o que a gente sempre fala. Não tem como você chegar lá e eu falar para você, vai ser tranquilo. Não vai, né? É muito difícil. Todo dia você acorda sem saber como vai ser seu dia, né? Eu lembro que quando eu cheguei no oncologista, eu fiquei muito bravo com ele, mas hoje eu entendo, sabe, padre? Ele era amigo do meu marido, ele é amigo do meu marido, então tinha uma certa liberdade. Eu sei que a hora que eu entrei no consultório, ele abriu os braços e falou assim: "Bem-vinda, Fabiana. A partir de hoje, a sua vida me pertence." Ai, fiquei tão brava. Mas hoje eu entendo, Sim. né? Porque quando você tem um diagnóstico de câncer, você não é mais dona da sua vida. Fica totalmente vulnerável, né? Né? Então, essa perda do controle é muito difícil. Né? E para nós mulheres que fazemos tudo ao mesmo tempo, né? A gente cuida da casa, cuida do filho, trabalha, tem marido, tem mãe, e aí você vê que você não consegue e que você tem que desacelerar. Então, isso é muito difícil. Então, não adianta eu chegar e falar, vai passar, vai ser. Não, vai passar. Mas o caminho é duro. É duro. Você vai chorar, você vai cair, mas você levanta e segue. Hoje, Dia Internacional da Mulher, e a gente ouvindo uma experiência tão bonita de superação. Fabiana, você tem, eu acredito, né, que você tem noção de que você é uma líder, né, entre as mulheres que te conhecem, você é uma luz, assim, graças a Deus. E o que você diria para as mulheres em geral, porque a gente sabe que hoje, celebrando esse dia, é uma celebração, entre aspas, né, porque a gente, na verdade, a gente resgata vários modos de superação, né? A saúde, tem mulheres que são mãe e pai ao mesmo tempo, tem mulheres que, enfim, tem vários tipos de superação. Que você, como uma líder, podemos dizer até uma vencedora nesse mundo, graças a Deus, o que você diria para as outras mulheres nesse dia? Padre, eu enxergo uma Fabiana antes e depois do câncer. E essa líder, né, que talvez as pessoas conheçam, ela nasceu dessa dificuldade, porque não era esse meu perfil. A Fabiana, antes do câncer, jamais estaria sentada aqui com o microfone na mão. Né? Então, eu aprendi a escutar o meu coração e acreditar em mim. Né? Porque eu acho que às vezes, a gente tem algumas missões, mas a gente tem que ouvir. Se a gente não tiver esse tempo para a gente ouvir o que o nosso coração está ali, muitas vezes passa, né? E a gente perde o time, né? Então, eu acho que o meu recado hoje para as mulheres é para que elas consigam se colocar como prioridade na vida delas, né? Porque eu acho que quando
A gente fala, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. A gente não tem tempo quando não é prioridade. E muitas vezes eu vejo nós, mulheres, porque eu me coloco, né, nisso, a gente prioriza muitas coisas, principalmente quando você tem que ser mãe, pai, dona de casa, você tem que trazer o dinheiro para dentro da sua casa, né? Eu entendo isso. Mas hoje eu enxergo que se você não se colocar como prioridade, talvez você não consiga dar conta disso, né? Então, que a mulher tenha um tempo para que ela possa se escutar, se olhar, ir ao médico, fazer seus exames, que a partir desse momento que ela consegue se enxergar como uma prioridade, ela vai se cuidar e ela vai ter saúde para poder cuidar dos que ela ama. Sim. Né? Mas primeiro cuidar de si, né? Eu acho, eu enxergava isso assim como, eu sou egoísta, porque eu estou pensando. Não é essa forma de pensar, é uma forma de você pensar no seu bem-estar, na sua saúde, para que você esteja bem, fisicamente, psicologicamente, né? Para que você possa fazer bem o seu trabalho, cuidar dos seus filhos, passar para a sua família tudo de bom que você quer passar. Então, eu acho que seria isso, se colocar como prioridade. Ótimo. E a Fabiana, além do Instituto Peito Aberto, também gosta de esportes, né? Valoriza. Queria que você falasse também sobre esse grupo aí que você tem. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu quero só falar da minha experiência, porque às vezes as pessoas enxergam a gente correndo pela rua e falam assim: mas eles são atletas, para vocês é fácil, né? Eu não era atleta. Eu era daquelas que pagava academia e não ia. Se saía sol, eu não ia. Se chovia, eu não ia. Eu era assim. Sim. Né? E aí fiquei doente e entendi a importância que isso faz e a diferença que isso faz quando você tem que enfrentar uma doença. Né? E quando eu terminei meu tratamento, que eu cheguei no oncologista, ele falou: bom, hoje é seu último dia, acabou. Agora, ele falou bem assim, padre, aquele mesmo lá que falou, chegou para mim e falou assim: agora a conversa é você com Deus. Olha. Eu falei: mas, doutor, não tem um medicamento que eu possa ficar usando? Porque muitas das meninas têm um medicamento que fica durante 10 anos tomando. Ele falou: não, o tipo do seu tumor, eu não tenho medicamento após. O que eu tinha, eu já fiz. Agora, se você tiver uma recidiva, daí eu não tenho mais o que fazer. Eu comecei a chorar. Eu falei: não pode ser. Ele falou: você quer fazer alguma coisa por você? Cuide da sua alimentação e faça atividade física 5 vezes por semana. Nossa. Aí eu fui para casa, pensei: como não fazer? Sim. Esse é meu remédio. Né? Então, muitas vezes, que nem hoje, 6 da manhã vamos correr. Eu acordei 5h30, ai, que preguiça, ai, não vou. Daí eu faço esse trabalho, sabe? Eu falo: peraí, se fosse um remédio, eu ia levantar, eu ia tomar. Então, esse é o meu remédio. Né? Então, para quem vê a gente passando, para elas é fácil. Não é fácil também. Mas, depois que você começa, o seu corpo pede. Né? E aí a gente começou com esse grupo. Na verdade, não foi eu que comecei, né? Varceli e Júcio que começaram já o ano passado, mas eu não tinha me inspirado ainda de vir correndo, né? Até a novena. E esse ano falei: não, vamos. E o grupo começou a crescer. Então, é muito motivador, porque, além da atividade física, a gente vem rezando o terço, né? E tem toda essa troca de experiência, uma energia. Então, o cansaço fica lá para trás. Né? Quando você vê que você chega ali na ponte, ali, que você vê a torre, você fala: ai, estou chegando. Né? Então, é muito gratificante. Então, as meninas fizeram esse grupo. Hoje tem o pessoal que vem correndo e o pessoal que vem caminhando. Né? Então, fica aqui o convite. Quem quiser, né, todos são bem-vindos, mesmo que não corra. Né? Eu acho que o importante é a gente começar. E você pode começar caminhando. Tem muita gente que vê a gente que não é daqui, é de Mato Grosso do Sul, São Paulo, tem em vários lugares. Esse grupo que ela está dizendo é porque toda sexta-feira, a gente tem novenas de Nossa Senhora do Rossio.
A primeira é 6 da manhã. E eles saem lá do centro de Paranaguá, 5h20, quem vem 5h20 correndo mais ou vem menos. 5h20. Isso, e vem correndo até o santuário, então são 40 minutos aí. E a novena é às 6. Mas é muito legal ver eles chegando cedinho assim, e depois rezam a novena e daí voltam, né? Mas muito legal. Voltamos correndo. E agora temos camisetas. Tem até eu ganhei uma camiseta do grupo. Muito bem. Fabiana, a gente ficaria aqui o dia todo conversando, é muito bom, mas a gente pode marcar uma segunda vez, né? Eu acho que esse tema é muito importante, a gente pode conversar mais vezes. Como a gente tem que terminar, infelizmente, queria que você deixasse uma mensagem assim, você já deixou uma mensagem para as mulheres em geral. Quem quiser participar ou ajudar nos 2 lugares, no Instituto Peito Aberto e também no grupo de corrida, de maratona, né? Fica à vontade. Atletas com a Mãe do Rocio. Atletas com a Mãe do Rocio, verdade. Do Instituto Peito Aberto, como eu falei, todos são voluntários. A gente vive de doações, né? Então, quem quiser nos ajudar, de qualquer forma é bem-vinda. É só também acessar as redes sociais. Vou aproveitar, como o senhor falou, para a gente é muito importante. Isso, pode fazer propaganda de qual que é o endereço, que o pessoal já se inscreve lá. Porque é muito importante essa troca, né? Instagram, Facebook, porque quanto mais pessoas acessam a nossa página, mais visibilidade a gente tem, né? E muitas pessoas acham assim, não vou olhar a página porque é para mulher com câncer. Não, a gente fala de saúde, né? Então, acho que vale para todo mundo. Então, no Instagram, Inst Peito Aberto, no Facebook, Instituto Peito Aberto. Quem quiser também entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail, faleconosco@peitoaberto.org.br. E quem quiser fazer parte da caminhada e corrida, né, com a gente, toda sexta-feira, exceto enquanto a gente estiver em decreto, toda sexta-feira a gente se encontra perto, aqui em Paranaguá, perto da prefeitura, ali no centro. Às 5h20 a gente sai, né? A caminhada sai 5h15. E quem quer correr, 5h20. Todos são bem-vindos. Bem-vindos. Que bom, né? Que bom a gente ouvir essas experiências que edificam, ajudam a gente aí em todos os sentidos. Fabiana, muito obrigado. Deus abençoe o trabalho seu, né, da sua família, desse grupo, do Instituto, enfim. Conte com as nossas orações e nosso apoio espiritual também, certo? E seja sempre bem-vindo aqui no Diário do Rocio. Bom, a gente vai ali agora porque a gente vai fazer a bênção da água e dos objetos de devoção. É o momento que você sempre espera e você agora coloque aí diante de você a água que você precisa da bênção, os objetos de devoção também e reze comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei, ó Deus, que utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, como a gente sempre diz, é uma bênção de Deus aí na sua mão. Então, que você viva esse dia bem, essa semana que estamos começando, que seja uma semana muito abençoada. E uma das frases que a Fabiana disse hoje, que eu vou levar para a minha vida também, cuide-se. Você, estando bem, você pode ajudar as pessoas que estão mais próximas de você, não é verdade? Então, aliás, o mandamento, né? Jesus disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. A gente tem que começar pela gente, né? Cuidando da gente, enfim, para que a gente possa ajudar os outros. Foi muito bom o nosso programa de hoje. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, corre lá no YouTube, Santuário do Rocio Paranaguá. Siga a gente nas redes sociais. Também siga o pessoal do Instituto Peito Aberto. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o endereço deles também aqui no final, para você seguir a gente e eles, e a gente vai se ajudando. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.